Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Conversas com o Universo. E hoje eu vou falar sobre um tema que eu adoro falar, que é canalização. O que é canalização? O nome já diz, né? É ser um canal. Mas canal do quê, Marcela? Canal de luz, canal de energia, canal de informação. A luz não serve só para iluminar o ambiente escuro. A luz serve também para iluminar a nossa consciência, para iluminar as nossas sombras. A luz é uma frequência que carrega informações. A nossa mente racional, ela pode olhar para um feixe de luz e interpretar que a informação que esse feixe de luz carrega é a informação de que este ambiente está sendo iluminado. Mas a nossa consciência, que é a inteligência da nossa alma, que é algo mais expandido, que é algo mais amplo, que enxerga além, recebe códigos, informações codificadas naquele feixe de luz, que pode ser uma luz visível aos nossos olhos físicos, pode ser uma luz invisível, que vem por meio de uma frequência, como, por exemplo, quando um reikiano canaliza a energia cósmica universal, a energia Reiki, que é o encontro da energia primordial com a energia Ki, né, a energia vital da pessoa que se coloca à disposição como um canal. Então, canalização é o processo de ser um canal, de ser uma ponte, de ser um medianeiro, de ser um médium. Então, quem canaliza é um médium, é um reikiano, é um ser humano que, estando aqui nessa dimensão mais densa, material, com toda a limitação que essa dimensão nos oferece, esse ser humano se coloca à disposição para ser um canal. Porque todos nós somos médiums, alguns mais conscientes, outros menos, outros totalmente inconscientes, alguns optaram por desenvolver essa mediunidade, alguns convivem com ela, mas deixam ela de cantinho, outros não querem nem olhar para isso. E está tudo certo, cada um no seu tempo. Então eu vim aqui conversar com quem quer olhar para isso, quem quer desenvolver e quem quer receber informação. A canalização, ela é um caminho muito amplo. Nós podemos canalizar informações de consciências ditas superiores, no sentido de que têm uma visão ampliada, porque não estão nessa dimensão densa e limitada, não estão limitados por esse corpo denso, pesado, por essa mente limitada. Então, são consciências a partir de quarta dimensão, que conseguem ter uma visão maior da realidade e da própria realidade, né, do seu eu sou. A pessoa que está, o espírito, né, a consciência que está a partir da quarta dimensão, ele tem a memória, por exemplo, das outras vidas, das suas outras experiências. Então, ele tem uma visão global, até mesmo de quem ele é, de quem esse indivíduo é no todo da criação. Então, são consciências que têm uma visão mais ampla, né? Eu costumo dizer nos cursos de Reiki que é importante a gente confiar nessa inteligência superior e nessas consciências superiores, né, que estão numa dimensão superior, digamos assim, né, e que trabalham pelo amor incondicional, porque elas enxergam mais longe. Então, por que eu me conecto com o meu eu superior, por exemplo, que é a minha parcela mais próxima da fonte, é a minha parcela mais consciente, né, uma fração minha que está num patamar de consciência mais amplo. Está olhando de um lugar mais alto, né? Trazendo isso para a mente linear para ela conseguir compreender. É como se eu estivesse numa estrada, tendo uma visão limitada pelo alcance da minha visão física, e o meu eu superior, os meus mestres e guias, e a própria fonte, né, o criador, o universo, a inteligência que tudo criou, o nome que você quiser dar, está num patamar mais elevado, como se estivesse no topo de uma montanha. Então, na comparação, eu aqui no caminho, e essa inteligência no topo da montanha, quem enxerga mais longe? Quem está no topo da montanha. Então, o processo de canalização, o processo mediúnico, ele nos permite fazer escolhas com base nessa visão mais ampla. Então, às vezes, a informação vem por meio de uma intuição, e aí parece que é a minha mente que está me guiando.
E até pode ser, né? A gente faz essa confusão às vezes. A intuição é mente, mas esse é assunto para outro podcast. Hoje a gente vai falar de canalização, partindo do pressuposto que você já tem algum nível de conexão ou pretende ter, né? Nós estamos falando de alguém que já está olhando para isso, já tem uma noção básica do que é mediunidade, processos mediúnicos, processos de canalização. Então, você pode receber da sua intuição, que vem da onde? Do seu eu superior, que é alguém, entre aspas, que está lá no topo da montanha, que enxerga mais longe. Você pode receber isso de um anjo de guarda, de um mentor, de um guia, de um espírito benevolente que está numa dimensão sutil, né? E de infinitas possibilidades. Quando a gente fala de consciência superior, de dimensão superior, é importante ressaltar que a gente não está falando de um lugar. Não é como se a realidade fosse estratificada em degraus, né? Então, nós estamos na terceira dimensão, a gente está embaixo, quem está na quinta dimensão está em cima. Não são perspectivas, são frequências. É muito mais nessa comparação de visão ampliada, né? Então, quando eu desencarno, eu saio do corpo físico, vou para a quarta dimensão. Então, ali eu já tenho acesso às memórias da minha alma, às existências que eu tive. Então, eu já começo a ter uma visão ampliada da realidade. Na quinta dimensão, onde os seres operam numa perspectiva diferente da nossa, que está muito no racional, na mente, na quinta dimensão, os seres operam a partir do coração. Então, eles conseguem acessar muito mais camadas, sabores, cores e tonalidades da realidade, porque eles têm um outro olhar mais amplo. Então, na medida em que a gente vai subindo de dimensão, e eu digo subindo para a mente linear entender, a gente vai enxergando além, a gente vai enxergando mais, a gente vai expandindo a nossa consciência. E a gente faz essa elevação a partir do quê? Do nosso mérito, da nossa conduta, da nossa reforma íntima e de uma escolha consciente de vibrar no amor incondicional, de trazer o amor para todas as áreas da nossa vida, nos permitirmos receber, ressoar na frequência do amor e entregar isso para o mundo também. Então, quanto mais sutil é a minha vibração, quanto mais alinhada com a frequência do amor incondicional eu estou, mais ampla é a minha visão. Isso basicamente é o processo de expansão de consciência. Então, quando eu vou canalizar, eu posso canalizar informações do meu eu superior. Eu posso canalizar essas informações de um mentor, de um guia, de um ser que está no que eu chamo de mundo sutil, porque a gente não toca com as nossas mãozinhas físicas, né? Então, uma consciência de um ser desencarnado, de um ser que sequer encarnou aqui na Terra, né? Mas que está numa dimensão de consciência superior, no sentido de enxerga mais amplo, né? Por isso que às vezes a gente canaliza seres que nem sempre estão exatamente bem intencionados, mas que têm essa visão ampliada, né? Que pelas circunstâncias daquele ser, daquela existência, dos seus processos, conseguem enxergar além do que nós conseguimos enxergar. Então ele traz informações que fazem sentido com a gente, que ressoam com a gente, principalmente quando nós ainda temos muito trabalho a fazer em termos de reforma íntima, né? Quando nós temos ainda muitas questões nossas para olhar, para curar, para iluminar, para integrar, né? Então, esse ser que tem a visão ampliada, ele está enxergando tudo isso. Quem eu sou? Quem é a minha assinatura energética? Quais são as sombras que eu ainda carrego? Então, eles também sabem como nos influenciar. Então, por isso que é importante ter esse cuidado na canalização, né? Às vezes a gente vai receber uma informação que agrada muito, que é muito bom de ouvir, é isso mesmo que eu queria ouvir, confirma as minhas crenças e não necessariamente vem de uma consciência alinhada com a frequência do amor incondicional. Por isso é que depois do meu processo mediúnico, né, desenvolvendo a minha mediunidade desde a minha infância, passando pelos cursos, vivências, estudos, eu lancei primeiro o curso Desenvolva a Sua Mediunidade e agora eu estou indo para um próximo nível, que é o curso Canalização Consciente. Então, é a gente ampliar esses canais, aprender a nos conectarmos, nos sintonizarmos com todos esses campos de informação,
mas de uma forma consciente, aprendendo a diferenciar quando essa informação vem de uma fonte cristalina, alinhada com o amor incondicional, e quando essa informação vem de uma fonte talvez não tão bem intencionada. E muitas vezes acaba utilizando quem está aqui nessa limitação da carne para realizar aquilo que esse ser gostaria de estar realizando se estivesse nessa dimensão, né? Então, a canalização consciente é para a gente afinar cada vez mais o processo mediúnico, para a gente aprofundar nossa conexão com as diversas fontes de informação do mundo sutil de uma maneira consciente, cristalina, de uma maneira em que nós tenhamos a confiança e a segurança de que estamos acessando informação de fonte confiável, de fonte segura, para que nós possamos receber essa informação e que ela seja útil nos nossos processos, que não atrase os nossos processos, que não nos desvie dos nossos caminhos, e que se a gente escolher também compartilhar essas habilidades, esses dons, essa capacidade de ser ponte entre os mundos, se a gente escolher compartilhar, que seja contribuição também para os nossos irmãos e irmãs que decidirem receber essas informações. Seja você atuante como terapeuta, como um voluntário em um centro espírita, espiritualista, seja você uma pessoa que segue a sua vida normal na sua profissão, mas que está sempre disposta a trazer uma palavra, um conforto, um sorriso, uma luz, porque luz é informação, né? Então, já que todos somos médiums, já que todos temos a capacidade de canalizar a informação desses campos sutis, que façamos isso com consciência, para que nós possamos expandir a nossa consciência, ampliar a nossa visão e também ascender a outras dimensões de consciência e também contribuir para o nosso planeta e para a humanidade. Então, esse processo de canalização consciente, ele está muito menos conectado, a meu ver, a um dom e muito mais conectado à dedicação, disciplina, estudo e prática. E eu digo isso de um lugar de quem, teoricamente, nasceu abençoada. A Marcelinha já via espíritos, se comunicava com espíritos muito cedo, muito novinha. Cerca de 7 anos foi a primeira manifestação que eu me lembro, né, da qual eu tenho memória. Então, a mediunidade, ela sempre foi muito presente na minha vida, então eu sempre exerci a mediunidade ostensiva, né, que a gente fala que é quem tem clarividência, clareaudiência, manifesta questões físicas, canaliza frequências de cura, né, então eu manifestei a mediunidade de muitas formas desde muito cedo, o que não significa que eu sempre canalizei informações cristalinas, isso foi um processo. Então, fui abençoada? Não sei, né? Durante muito tempo eu briguei com a mediunidade, porque muitas vezes eu me vi enganada por espíritos zombeteiros, por espíritos não tão bem intencionados. Então, me senti manipulada, me senti utilizada, né? Usada, né? Abusada. Então, até que eu desenvolvesse uma maturidade espiritual, que eu ainda estou ampliando, mas até que eu desenvolvesse um patamar mínimo de maturidade espiritual para utilizar esses canais mediúnicos com segurança, com confiança, isso exigiu de mim muito estudo, muita dedicação, muita disciplina, autovigilância e prática. Por que eu falo isso? Né? Porque eu nasci com todos os meus canais mediúnicos abertos, eu tinha muitas manifestações mediúnicas, eu sempre tive muita facilidade para me comunicar com outros planos, né? Com outros mundos, com outras consciências. Então, eu quero deixar isso bem claro, porque eu uso o termo agora canalização consciente, porque quando a gente tem esses canais abertos, a gente tem ainda mais responsabilidade de fazer isso, usar isso para o bem. Então, muitas vezes, eu bloqueei esses canais, eu fechei esses canais e disse, eu não quero mais trabalhar com isso, eu não quero mais olhar para isso, porque eu sentia que eu não estava ainda pronta para ter 100% de certeza de que o que eu estava canalizando era alinhado com amor, era verdadeiro, era bem intencionado, era cristalino. Então, hoje eu trabalho como terapeuta holística porque hoje eu me sinto segura em dizer para a pessoa o que eu estou recebendo dos planos sutis. Eu sei
que o que eu estou recebendo é seguro, é cristalino, que eu aprendi a interpretar, a aceitar, a receber, a compreender e a traduzir aquilo que eu recebo. Então, a canalização consciente, ela é um processo, ela não se trata de dom, né? Porque se fosse por isso, a Marcelinha de 7 anos já podia atender, né? Já podia transmitir, eu já ouvia vozes, já via espíritos, mas eu não tinha maturidade, nem a maturidade emocional e nem a maturidade espiritual, que é algo que eu julgo que ainda estou desenvolvendo. Quanto mais a gente aprende, mais a gente entende que há mais a aprender. Então é um processo. Mas isso hoje não me desmotiva, isso não me desanima, isso me estimula. Estimula a mergulhar cada vez mais, a vivenciar cada vez mais. Então hoje eu me sinto apta a compartilhar aquilo que eu aprendi nos meus processos, na minha jornada, desde os meus 7 aninhos até hoje, com quem está nesse processo de identifico que há mais para acessar no campo sutil, já tenho dons mediúnicos, mas ainda não tenho a segurança e a certeza de que estou canalizando 100% de informação cristalina, alinhada com o amor incondicional. O curso Canalização Consciente, que eu estou lançando hoje, dia 28 de maio de 2025, ele também é voltado para quem quer se aprofundar nesses campos de informação. Então, eu citei aqui o eu superior, mestres e guias, seres que não estão encarnados, de outras dimensões de consciência. Mas existem vários campos de informação que a gente se torna capaz de acessar. E a gente pode receber essas informações desses campos canalizando. Por exemplo, os campos da constelação familiar, né? O constelador, ele, de certa forma, canaliza, porque ele tem que acessar as informações que estão naquele campo. É como se fosse uma nuvem. Sabe nuvem que a gente salva no Drive, as nossas informações, numa nuvem, num repositório não físico de informações, né? Todo mundo tem um Drive, né? Todo mundo tem uma nuvem onde a gente salva dados, salva fotos, vídeos, textos, informações. Então, os campos de informação disponíveis no mundo não físico são inúmeros. Né? Então, tem o campo da constelação, né, que traz a informação sistêmica de toda a ancestralidade, de todo o sistema familiar da pessoa. Tem o campo energético dos nossos colegas de trabalho, dos nossos familiares, que a gente pode aprender a ler, a interpretar. Tem o campo dos ambientes, o campo dos animais. Tem vários campos de informação que a gente pode acessar. Então, a gente pode canalizar, ou seja, eu sou um canal. Eu me torno apta a receber a informação desse campo não físico, desse campo sutil. Eu me torno apta a interpretar e a traduzir. Por que eu digo traduzir? Porque quando a gente canaliza uma informação, seja desses campos que parecem mais próximos, né, que são campos sutis, campos energéticos, eletromagnéticos, seja de consciências superiores, né, de seres estelares, de seres angelicais, de mentores e guias, do nosso eu superior, essas informações, elas nem sempre virão de uma forma linear. Quando uma pessoa passa por um processo de incorporação, de acoplamento, né, de uma outra consciência que fala através do médium, pode parecer muito linear, né? É como se o espírito, principalmente quem psicografa também, o espírito vai ditando e a pessoa só vai falando, né? Essa é uma forma mais linear, né? O que não significa que essa canalização não inclua mais informação do que aquilo que está sendo externado. Né? Eu sei porque eu passo por esses processos, então muitas vezes o que eu estou escrevendo, o que eu estou falando, não é a totalidade do que eu estou recebendo. Acontece que nesses processos de canalização a gente recebe pacotes de informação tão ricos que de uma maneira muito rápida a gente recebe
processa, digere e externaliza. A essência, aquilo que é mais importante. E isso também é relevante, né? Eu também falei sobre isso no curso Desenvolva Sua Mediunidade. A pessoa que canaliza, ela funciona como um filtro. Então, o pacote de informação que vem de uma consciência superior, vamos supor que eu tenho o privilégio de canalizar uma mensagem vinda de Arcanjo Miguel. Esse ser tão iluminado, tão querido por tantos aqui na Terra. Né? Eu, Marcela, vou receber um pacote de informação dele, vou ter que compreender, digerir, internalizar e traduzir isso de uma forma que seja fácil de compreender, de uma maneira linear. Isso não é algo que a gente leve horas para fazer, são segundos, é um processo muito rápido. A informação que eu vou trazer, seja por um texto, né, canalizado, seja gravando um áudio, um vídeo, transmitindo a mensagem, ela pode ser uma mensagem X. Outro médium que vai receber exatamente o mesmo pacote, vai receber a mensagem XY. Ou seja, contém a mesma essência, mas não é igual. Porque passa por esse filtro. Esse filtro, que é o médium, é o canalizador, tem os seus sistemas de crenças, suas vivências, por onde passa esse pacote de informação. Até chegar nessa mensagem linearizada, que a maioria dos seres humanos tem condições de compreender, tem um processo, que é o processo de canalização, que passa por esse filtro. Por isso que no curso Desenvolva Sua Mediunidade eu falei tanto sobre a questão da conduta, da reforma íntima, da gente iluminar as nossas sombras, integrar as nossas sombras, porque esse é um processo que garante que nós sejamos filtros amorosos, cristalinos, para que a informação que chega seja filtrada com amor e transmita mensagens edificantes que realmente contribuam para a humanidade e para a Terra. E é claro que no curso Canalização Consciente eu vou falar bastante sobre isso também. Não tem como a gente dissociar o processo mediúnico e o processo de canalização da conduta moral do canal, do médium, da pessoa que vai canalizar, né? Então, o que a gente vai vivenciar nesse processo? Esse curso de canalização consciente, ele é ainda mais profundo do que o curso Desenvolva a Sua Mediunidade. Quando eu canalizei a informação do curso Desenvolva a Sua Mediunidade, eu já recebi da minha equipe espiritual que esse curso seria feito em 3 etapas. Então, Desenvolva a Sua Mediunidade foi uma primeira etapa. O curso Canalização Consciente é a segunda etapa. Significa, então, Marcela, que eu preciso ter feito o primeiro para fazer o segundo? Não. Não necessariamente. Por quê? Porque é uma questão de ressonância. O conteúdo da primeira etapa não necessariamente ressoou com todos os médiuns e canalizadores, almas que estão nesse processo de despertar espiritual, que estão no meu entorno, né? Que estão gravitando no meu campo eletromagnético e que ainda vão chegar até o meu campo. O curso Canalização Consciente é um degrau a mais, então é um aprofundamento dessa primeira etapa. Então, ele vai servir tanto aqueles que já passaram pela primeira etapa, quanto aqueles que olharam para o conteúdo do primeiro curso e disseram, não, eu acho que eu já entendi isso aqui, eu preciso de algo mais. Então, a ressonância dele é com outras almas. E depois, que eu ainda não sei quando, ainda não recebi essa informação, vai vir a terceira etapa, que é algo ainda mais profundo, que vai contemplar tanto aqueles que passaram pelo Desenvolva Sua Mediunidade e Canalização Consciente, como aqueles que estão ainda necessitando de um aprofundamento ainda maior. Mas o que eu posso dizer é que o curso Canalização Consciente vai ser muito profundo. Ele vem lá do fundo da minha alma. E hoje eu vejo com muita clareza o quanto fui amorosamente guiada e quanto o meu processo de desenvolvimento da minha mediunidade, o quanto os processos de vivência, de canalizações, foram ricos e me trouxeram para esse lugar. Então, tudo que eu vivi vai servir para quem se conectar com essas egrégoras, seja do curso Desenvolva Sua Mediunidade, seja do curso Canalização Consciente, seja do próximo nível que ainda não tem nome e ainda não tem data. Pelo menos não agora, dia 28 de maio de 2025. Então, como é que vai funcionar esse curso? Serão
várias aulas, todas elas com conteúdo, mas, assim como foi no curso Desenvolva a Sua Mediunidade, o conteúdo ele é só parte, porque contempla a mente linear, a mente racional. Quem assistir às aulas vai estar recebendo informação também em nível de alma. Lembra que eu falei que o feixe de luz aos olhos físicos representam a iluminação de um ambiente que estava escuro, mas em nível de alma, aquele feixe de luz pode carregar muito mais informação. Então, quando você assiste a aula do curso Desenvolva a Sua Mediunidade ou do curso Canalização Consciente, a sua mente racional recebe informação linearizada que a sua mente racional é capaz de compreender. A sua alma recebe muito mais. Então, nós temos várias ativações e códigos de luz sendo transmitidos durante as aulas, temos práticas e vivências também. Algumas aulas vão transmitir, inclusive, códigos de luz graficamente representados, para os alunos poderem ativar, abrir ainda mais os seus canais mediúnicos, as suas habilidades de canalização poderão ser desenvolvidas, né, por meio da contemplação daqueles códigos. Vamos utilizar também a linguagem da luz durante todas as aulas. Tem aulas complementares, porque eu divido isso, tanto no curso da mediunidade como de canalização. Tem as aulas que são espinha dorsal, né, aquelas que são as mais importantes, e as aulas complementares, que, como diz o nome, complementam. Né? Então, são conteúdos e práticas que complementam as ativações e os conteúdos que vão ser abordados na espinha dorsal. E depois tem os bônus. Sempre tem bônus, sempre tem meditação guiada, que é canalizada especificamente para aquela egrégora. Né? Tudo que eu canalizo é muito mais do que a mente linear consegue receber. Hoje eu tenho essa compreensão, sou grata por isso. Então, se você chegou até aqui, é porque a sua alma conectou você por ressonância com essa egrégora que sustenta esse trabalho. Com essa egrégora que me utiliza, digamos assim, como soldado, né? Aquele que está na linha de frente, né? Tipo, vai, Marcela, você que está aí no corpo, vai e distribui essa jornada que você viveu, né? E que as informações que você recebe com aqueles irmãos que estão despertando. Porque eu tive muitas pessoas que me auxiliaram na minha jornada, muitos livros. No curso Desenvolva a Sua Mediunidade, inclusive, eu deixei um farto material com indicação de filmes, documentários, vídeos, artigos, livros, que são todos instrumentos de despertar. Esteja muito atento aos conteúdos que você consome, seja lendo, seja ouvindo, seja assistindo. Primeiro que o subconsciente da gente acessa e recebe tudo, né? Grava tudo. Mesmo aquilo que está num pano de fundo, que a gente não está nem prestando muita atenção, tudo isso vai virando referência do nosso subconsciente. E segundo, porque há muita informação, entre aspas, subliminar, tanto para o bem quanto para o mal. Então, existem muitos conteúdos que estão codificados em linguagem aparentemente linear. Então, quando eu falo que as meditações guiadas lá no meu canal no Spotify Permita-se Meditar são viagens multidimensionais, é sobre isso. Muito além daquilo que eu estou falando na gravação que você está ouvindo no seu fonezinho de ouvido. É só uma parte do que você está recebendo. Porque tem muita informação que diz respeito a esse campo sutil que está sendo transmitida também diretamente para a sua alma. Por isso que tem pessoas que dizem, nossa, Marcela, parece que eu viajei durante essa meditação. E viajou mesmo. Né? A multidimensionalidade ela é muito rica, muito difícil ainda para a mente linear compreender, mas é incrivelmente maravilhosa. Inclusive, hoje, eu senti que eu tinha que gravar uma meditação nova para o canal, e eu venho me conectando muito, 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 muito com Kuan-Yin, deusa da misericórdia, compaixão e perdão. E eu achei que ela que viria, né? Ela que me transmitiria a meditação. Eu cheguei a me visualizar analisando uma meditação guiada por Kuan-Yin. Talvez isso ainda aconteça, mas não foi o que aconteceu hoje. Quando eu me preparei para gravar, coloquei uma frequência associada a Kuan-Yin e comecei a canalizar algo completamente diferente do que eu tinha imaginado. Então, ser um canal também é abrir mão de controlar os processos, é confiar que o que vem
é o melhor, é o que precisa vir, é o que precisa ser compartilhado. E então eu me coloco como um canal, garantindo que a minha vibração esteja elevada o suficiente para que eu acesse campos de informação elevados, campos de informação cristalina e amorosa. E quando eu faço esse trabalho de elevação da minha vibração, abertura do meu coração e me coloco à disposição como um canal, eu recebo não aquilo que eu acho que tem que vir, ou aquilo que eu gostaria que viesse, mas aquilo que eu preciso receber e que as pessoas precisam receber. Seja as pessoas que vão me assistir aqui no YouTube ou no Spotify, aquelas que vão ouvir as minhas meditações guiadas no canal Permita-se Meditar, aquelas que vão assistir os meus conteúdos no Instagram, aquelas que vão me ler, aquelas que vão receber um atendimento individual meu, que vão fazer um curso comigo. Então, é isso. Ser um canal é bárbaro. Tem até um vídeo que eu fiz para o YouTube, pensando nos meus alunos reikianos, né? O reikiano é só um canal, eu disse, né? Eu sempre digo isso nos cursos. É só um canal. Parece que é pouca coisa, né? Ah, você não faz nada, você não faz a menor diferença. Quem faz é a energia. Mas, se não houver um canal aqui na Terra, nessa dimensão, nesse plano denso, se não houver um canal disposto a elevar a sua vibração, abrir o seu coração e se colocar à disposição para trazer essa informação de outras dimensões, como que as pessoas vão receber? Como que as pessoas vão receber as frequências de cura energética e espiritual? Como que as pessoas vão receber as frequências do Reiki e de outras técnicas? Como que as pessoas vão receber informação cristalina que vem de planos superiores? Se hoje, em maio de 2025, a grande maioria da população do globo terrestre, da superfície terrestre, ainda não consegue acessar esses campos de informação, pelo menos não de maneira consciente e cristalina. Então, o canal não é só um canal, é importantíssimo. Mas quando eu digo isso, você é só um canal, é no sentido de a gente afastar o ego, né? Não é a Marcela Punk, que é uma médium canalizadora, que faz tudo acontecer. Não, tem o mérito no sentido de trabalho, estudo, prática, esforço, dedicação e disciplina. Sim, mas não é isso que faz você receber a informação que vem de dimensão superior. É a informação que vai tocar o seu coração, mas ela só chega a você porque tem um canal que se dispôs a estudar, a ter disciplina, a exercitar, a praticar, a vivenciar a luz e a sombra desse processo, a alegria e a dificuldade desse processo. Então, o canalizador, o médium, o reikiano, ele é só um canal nesse sentido, de que ele transporta algo muito maior do que ele, mas não quer dizer que não seja extremamente importante. É fundamental. Hoje, pela constituição da nossa existência aqui na Terra, na terceira dimensão, na fisicalidade, na separação que nós temos da nossa essência divina, que a maioria de nós tem, nós precisamos de canais cristalinos. Então, esse trabalho que eu tenho desenvolvido de oferecer os cursos de mediunidade e de canalização consciente é também um grande serviço planetário, porque a Terra precisa de nós. A Terra precisa de mais luz. A Terra precisa de mais amor. E esse amor e essa luz estão disponíveis, mas ainda precisamos dessas pontes, né? Desses canais. Um dia, e eu espero estar aqui para vivenciar isso, seja nesta ou na próxima encarnação, um dia, todos nós restabeleceremos a nossa capacidade de nos conectarmos com esses campos de informação sutil, não físicos, e não precisaremos de intermediários. Então, se você quer acessar, quer desenvolver as suas habilidades, quer aprofundar as suas capacidades mediúnicas, a sua capacidade de canalizar informações de campos de informação não física, vem comigo. Desenvolva sua mediunidade, canalização consciente ou a próxima etapa. Atendimento individual, mentoria e tantas outras opções que a gente pode criar juntos. Estou a serviço. Quero facilitar a tua jornada
porque a tua expansão é a expansão da humanidade. A tua cura é a cura da Terra. Gratidão por estar aqui até esse momento. Nos vemos no próximo episódio. Fique atenta. Já ative as notificações aqui do YouTube ou do Spotify para ser avisada dos próximos episódios e conteúdos compartilhados aqui. Até mais!